Olá! Hoje no Quinta Darte, vocês vão conhecer seriados que talvez estejam um pouco além do tempo de vocês, mas vocês vão gostar. Oi, coisas lindas do meu coraçãozinho! Como vão? Como já foi dito na abertura, porque a gente tem uma abertura, hoje nós vamos falar de estreias que vão, no mínimo, dar uma pequena chacoalhada nessa cachola aí. Mas que são muito, muito, muito boas. Estou animadíssima para esse Quinta Darte. Cara, a minha cabeça fica gigante. Temos problemas com isso. Bom, vamos lá. As estreias que a gente vai falar hoje, elas são diferentes? Óbvias? Nem um pouco. Mas são boas. A primeira produção que eu vou falar é um seriado que estreou na Amazon recentemente e chama-se Dispatches from Elsewhere. Esse seriado ele foi escrito e produzido pelo Jason Segel. Quem é Jason Segel? Olha, Jason Segel é um cara que ele é bem rodado, viu? Ele já fez bastante coisa. Mas eu já falei sobre ele aqui no Quinta Darte. Não, minto. Eu não falei sobre ele, eu falei sobre o ator que fazia o Ted em How I Met Your Mother. Bom, o Jason Segel fazia quem? O Marshall em How I Met Your Mother. Eis que, pós How I Met Your Mother, o Jason Segel teve algumas ideias e começou a colocar no papel e começou a querer produzir, blá, blá, blá. Esse seriado, ele vem sendo desenvolvido desde 2018, tá? E só estreou agora na Amazon em 2020. Ele é um seriado que ele é tão doideira, que é até difícil de explicar sobre o que ele é. Mas, em suma, o seriado fala sobre um grupo de pessoas que está à procura de significados para suas vidas. E eles acabam embarcando numa jornada que nem eles mesmos sabem do que se trata. Uns acham que é uma conspiração, outros acham que é real, outros acham que é um jogo. Enfim, eles vão nesse caminho aí para descobrir o que é que está acontecendo. E esse caminho ele é conduzido através de várias pistas muito nada a ver. Bônus do seriado, Richard E. Grant, que faz a personagem que é a condutora desse rolê aí muito louco proposto pelo Jason Segel. Aliás, o Richard E. Grant, ele é um dos poucos atores que ele consegue ser irônico e carismático ao mesmo tempo, né? Eu fico impressionada, assim. Tem gente que é assim, né? Sarcástica e carismática. Eu não sei como é que faz. Bom. O seriado é tão fora da caixinha, mas tão brilhante, que a gente vai descobrindo junto com as personagens essas pistas e a gente mesmo vai entendendo no decorrer do seriado do que se trata, o que é, o que não é. Um negócio muito interessante desse seriado é que toda essa história ela é construída através de várias quebras de tempo e é conduzida sempre por um estranhamento que está presente em todos os momentos, o que é muito genial e incomum para um seriado. Portanto, ponto positivo. Eu até arriscaria dizer que tem umas pequenas pitadinhas de Twin Peaks aí, mas sem qualquer pretensão, entendeu? Não? Então assiste. A próxima produção que eu vou falar é um seriado também, estreou recentemente na Amazon e chama Tales from the Loop. Tales from the Loop é um seriado de ficção científica completamente diferente de qualquer outro do gênero que você tenha visto. Ele é baseado e inspirado nas obras de um artista suíço chamado Simon Stalenhag. Eu acho que essa é justamente a razão que faz com que esse seriado seja completamente diferente, porque é a ficção científica que se encontra com a arte e mostra que essa combinação funciona e muito. A parte da ficção científica, na verdade, funciona mais como pano de fundo, porque, na real, esse seriado, ele trata do ser humano. E em como, apesar de toda a tecnologia e tantos avanços científicos, o ser humano ainda assim precisa se virar por conta própria e dependendo uns dos outros. Cada episódio é inspirado numa obra diferente do Simon Stalenhag, então eles são independentes, apesar de terem o mesmo fio condutor. Um ponto muito legal para se observar nesse seriado é que mesmo um episódio não tendo dependência do outro, ainda assim eles obedecem à mesma estética. Então você percebe em todo o seriado um tom melancólico, um ritmo um pouco mais lento. Mas isso não atrapalha a evolução do seriado como um todo, tá? Esse seriado tem dois bônus muito bonísticos. Nem sei se isso é uma palavra, provavelmente não é. O primeiro bônus desse seriado é que um dos protagonistas dele é Jonathan Pryce, que foi indicado ao Oscar esse ano por ter interpretado o Papa Francisco em Dois Papas, dirigido pelo Fernando Meirelles, que nós já falamos aqui no Quinta Darte. Volta lá em outros vídeos que você vai ver nas indicações do Oscar. Também é outro filmaço, vale a pena conferir se você ainda não conferiu, né? E o segundo bônus fantástico desse seriado é que o último episódio é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Judy Foster. Então, vai lá, dá uma olhada. Tá disponível na Amazon. A próxima produção que eu vou falar, na verdade, é um curta.
Eu tenho uma paixão na minha vida que é uma banda chamada Radiohead, mais especificamente o seu líder, chamado Thom Yorke. Em 2019, Thom Yorke ele lançou seu terceiro álbum solo chamado Anima. E o lançamento deste álbum vem acompanhado por esse curta delicioso, que é uma colaboração do Thom Yorke junto com o Paul Thomas Anderson, que também tem o mesmo nome do álbum, chamado Anima. Tá disponível na Netflix. Estreou na Netflix dos Estados Unidos junto com o lançamento do álbum, mas só chegou no Brasil agora, mês passado. Esse curta ele explora algumas questões como nós seres humanos estamos sempre no automático. A gente acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme. E como que a gente sempre tenta lutar com forças opostas a nós. É uma experiência sensorial e um show de movimentos corporais, tudo isso guiado, obviamente, ao som de Thom Yorke. Então, olha, delícia, veja. E eu já vou emendar logo em outro filme que é uma experiência sensorial incrível, que é o novo filme do Godard, chamado Imagem e Palavra. Godard? Sim, aquele mesmo. Aquele que o Eduardo, quando sugeriu se encontrar numa lanchonete, a Mônica queria ver o filme do Godard, mas aí então eles se encontraram, sei lá, no parque da cidade, um tava de moto, outro de camelo, enfim, aí todo mundo sabe o que é que deu, né? É esse Godard aí, que, pra quem não sabe, é um grande cineasta francês. Precisa ser visto. Esse filme ele é montado através de uma colagem de várias imagens e outros recursos de sons, e nele o Godard propõe uma discussão sobre o mundo, sobre a palavra em si, o uso da palavra, sobre o poder e sobre as nossas relações, e também ainda sobre cinema. O que proporciona uma experiência completa e extremamente sensorial, que é muito interessante de ser visto. Esse filme, na verdade, ele é completamente sensorial, tanto é que essa parte ela é fria e totalmente calculada. O que nos leva à curiosidade desse filme. Na verdade, o Godard ele pensou esse filme para ser exibido em pequenas salas de cinema que tivessem caixas de som dispostas nas laterais e em cima, justamente por os recursos de voz aplicados no filme. É muito legal, e daí eu dou a dica o seguinte: se você tiver a oportunidade de assistir esse filme com fone de ouvido, é 1000 vezes mais interessante, inclusive é um dos objetivos, justamente por essa razão que eu te expliquei. Bom, meus amores, por hoje é só, nesse Quinta da Arte sensorial e zazaueira que tivemos hoje. Se não te interessou ou pareceu uma coisa muito louca, fora da normalidade, dá uma chance. Quem sabe te agrada, não é verdade? Antes de criticar, conheça. E para fechar de vez, eu vou encerrar com 2 recadinhos da Lili muito importantes. O primeiro é o seguinte: lembra no Quinta da Arte que a gente fez de stand-up? Volta aqui alguns vídeos lá, tem um Quinta da Arte só de stand-up, dá uma olhadinha lá. Eu falei de um stand-up muito importante chamado Nanette, da Hannah Gadsby. Lembram? Pois bem, na próxima terça-feira estreia um novo stand-up dela, chamado Douglas. Então, é imperdível. Dá uma olhadinha lá, já marca lá na Netflix, minha lista, para você não esquecer e veja. E o último recadinho muito importante é aquele que eu venho falando e continuarei falando daqui pra frente, que é: se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, balança o sininho, não balança o sininho não, curte o sininho, enfim, e ajuda a gente, tá bom? E tchau, beijo.